Olá, alunos, espero que todos estejam bem. Quero salientar a importância de vocês criarem uma rotina para os estudos de vocês e colocarem suas atividades em dia, principalmente os alunos que estão com atividades bem atrasadas, tá? Então, por favor, deem uma olhadinha com carinho nessa situação. Eu vou explicar hoje a questão da transitividade verbal. Eu fiz uma revisãozinha do predicado para vocês, certo? E lá no predicado, vocês viram a questão do predicado verbal, né? O predicado que indica ação. Quando tem um predicado verbal que indica ação, ele geralmente tem um complemento na frase para esse verbo. E esse verbo, ele pode ter um complemento no qual eu utilizo uma preposição ou sem preposição. Então, isso a gente chama de transitividade, se o verbo é transitivo ou se ele não é transitivo, ou se ele é transitivo direto, indireto, é isso que nós vamos ver agora. Então, vamos lá. Então, o que é a transitividade verbal? Ele se refere ao tipo de relação que o verbo transitivo estabelece com o complemento quando da predicação verbal. Então, assim, o que quer dizer isso? Eu tenho que observar qual vai ser o complemento do verbo. De acordo com o complemento do verbo, eu vou saber se esse verbo ele é transitivo direto ou indireto. Em primeiro lugar, eu tenho dois tipos de verbo. O verbo que ele é transitivo e o verbo que é intransitivo. O verbo que ele é transitivo quer dizer que ele precisa de um complemento para eu compreender a frase. É necessário esse complemento. E o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Pode até ter, mas se eu retiro ele e leio somente até o verbo, eu consigo compreender a frase, certo? Primeiro eu vou explicar o verbo transitivo para vocês, e lá no finalzinho do vídeo eu explico para vocês novamente o verbo intransitivo, ok? O que vocês têm que fazer é anotar este conteúdo no caderno, tá? Porque nós vamos dar continuidade nas próximas aulas para este conteúdo. Então, anota certinho a explicação no caderno de vocês, bem organizadinho, certo? Então, o que ele é o verbo transitivo? Ele é um verbo que, se eu ler a frase só com o sujeito e o verbo, eu não vou compreender. Eu necessito de um complemento para eu compreender essa frase. É obrigatório ter um complemento depois do verbo, certo? Esse complemento, que a gente chama de complemento verbal, ele pode ser um objeto direto ou um objeto indireto. Aí, de acordo com se ele é direto ou indireto, eu classifico também esse tipo de verbo transitivo. Então, resumindo, o verbo transitivo, ele precisa de um complemento para dar significado à frase. Se eu falar assim, a professora comprou. Tá, comprou o quê? Precisa de um complemento. Então, quer dizer que esse verbo comprou, ele é um verbo transitivo, porque ele pede que eu complete a frase. Então, a professora comprou livros. Agora dá de entender. Então, esse verbo, ele é transitivo, certo? Um outro exemplo, Atualmente, os alunos acessam plataformas digitais. Os alunos vai ser o sujeito, tá? Acessam é o verbo. Se eu ler para vocês, atualmente os alunos acessam. Acessam o quê, professora? Então, quer dizer que esse verbo precisa de um complemento. Então, ele é um verbo transitivo, tá? Qual é o complemento? Plataformas digitais. A outra frase, a sociedade precisa do isolamento social. Se eu ler apenas até o verbo, olha só, a sociedade precisa. Tá, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, necessita do complemento, que é o isolamento social, certo? Agora, vamos só observar o seguinte. Na primeira frase que a professora colocou, acessam plataformas. Não tem nenhuma palavra que a gente chama de preposição ligando o verbo ao complemento plataformas digitais, certo? Já na segunda frase tem, precisa do isolamento. Do liga o verbo à expressão isolamento social. Então, só vamos lembrar o seguinte. Tem umas palavras dentro da classificação das palavras que nós chamamos de preposições, que é o de, o para, o com, o contra, o desde, o em,
o entre, perante, por, sem, sob e outras, né? Essas palavrinhas que nós chamamos de preposições, elas podem aparecer dentro das frases com predicado não, voltamos lá, com verbos transitivos. Aí nós vamos classificar o verbo transitivo com essa ideia, se ele está com a preposição ou sem a preposição. Então, observe. Quando tem um verbo que ele é transitivo direto, quer dizer que o complemento que vem após o verbo, ele é um complemento que nós vamos chamar de objeto direto. Por que ele é um objeto direto? Porque não tem preposição ligando o complemento ao verbo, não tem nenhuma preposição, certo? Então, olhem só, vamos só... Opa, a professora voltou ali errado. Vamos só observar o seguinte, quando eu tenho um verbo transitivo direto, tá? Eu posso fazer perguntas para esse verbo, por exemplo, o que e quem. Vou fazer um exemplo bem rapidinho, né? A professora comprou livros, como eu falei antes. A professora comprou o quê? Livros. Tem preposição ligando? Não, não tem. Certo? Então, quando eu fizer a pergunta para o verbo o que e quem, quer dizer que o meu verbo ele é transitivo direto e a resposta que eu dou para a minha pergunta vai ser o complemento verbal que a gente chama de objeto direto. Dois exemplos rapidinho para vocês. As crianças esperam os pais em casa. O verbo é esperam. Eu pergunto assim, as crianças esperam quem? Os pais. Percebo que não tem preposição. Ó, o os é artigo, não é preposição, certo? Então, quando eu fizer a pergunta o que e quem, quer dizer que a minha resposta ela não vai ter preposição. Então, quer dizer que o meu verbo é transitivo direto e a resposta do meu verbo aos pais em casa vai ser o meu complemento, que nós vamos chamar de objeto direto. Outro exemplo. O amor transforma a vida. O amor transforma o quê? A vida. Então, transforma é o meu verbo transitivo direto e o meu complemento, a minha resposta, a vida é um objeto direto. Então, vamos gravar o seguinte. Para ter um verbo transitivo direto, não tem preposição. E eu tenho que perguntar para o verbo o que e quem. Ó, esperam quem? Os pais em casa. Transforma o que? A vida. Certo? Vamos tentar gravar aos poucos, tá? Que a matéria é um pouco mais complexa. E o que é o verbo transitivo indireto? Então, no verbo transitivo indireto, eu vou ter preposição na perguntinha que eu faço para o verbo. Então, ele necessita da preposição para ligar o verbo ao meu complemento verbal, certo? Aí, quais são as perguntinhas que eu posso fazer, né? De que ou de quem? Para que ou para quem? Sempre na frente da pergunta que e quem ali tem que ter uma preposição. O de, o para, o com, o contra. Sempre vai ter preposição, certo? Antes da minha perguntinha. Então, vamos ao exemplo. Os jovens gostam de pizza. De é uma preposição. Ó. Então, jovens gostam de quê? De pizza. Então, o gostam é o meu verbo transitivo indireto. E o de pizza é o meu objeto indireto. Certo? Então, eu tenho preposição. O de é uma preposição. Vamos relembrar ali. O de pode ser preposição. O para, o com, o contra, o desde, o em, o entre, o do. Certo? Eu só tenho que cuidar com a preposição a, porque o a às vezes é artigo e às vezes é preposição. O a ele vai ser preposição quando eu conseguir trocar pela palavrinha para. Aí é preposição, senão ele não vai ser preposição. Segunda frase, a sociedade precisa do isolamento social. Precisa de quê? Do isolamento social. Então, eu tenho a perguntinha precisa do quê? Eu tenho preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e o meu objeto é
indireto. Agora, olha o que acontece. Existem verbos que são transitivos diretos e transitivos indiretos. Isso quer dizer que eu vou fazer duas perguntas para o verbo. Eu posso ter, então, dois complementos para esse verbo. Uma perguntinha eu faço o que e quem, que não vai ter preposição, e a outra pergunta eu vou fazer a quem, de quem, para quem. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Ó, eles agradeceram a atenção para a secretária. Para facilitar, já que o assunto é um pouco mais complexo, agora eu fiz digamos assim, um esquema embaixo ali, ó. O sujeito é eles. O meu predicado, que é o que eu falo a respeito do sujeito, é agradeceram a atenção à secretária. Esse a tem crase, então quer dizer para a secretária, certo? Então, o que eu fiz ali? Eu mostrei para vocês que lá em cima eu botei para a e embaixo eu coloquei a secretária, para vocês entenderem que quando tem o a que eu consigo trocar por para a, esse a também é preposição, certo? Então, eu faço duas perguntas. Agradeceram o quê? Atenção. Agradeceram para quem? Para a secretária. Entenderam? Então, eu fiz duas perguntas para o mesmo verbo. Então, eu tenho o verbo transitivo que ele é direto e indireto. Então, eu coloquei o objeto direto é a atenção e o objeto indireto é para a secretária. Certo? Eu sei que esse conteúdo é um pouquinho mais complexo. Então, o que nós vamos fazer? Vocês irão anotar perfeitamente, organizadinho no caderno de vocês esse conteúdo e estudar esta semana em casa, tá? Procure, quem tem acesso, né, a sites, procurem outros sites, procurem mais videoaulas se vocês quiserem para facilitar. E estudem realmente, tá? Que nós vamos continuar na próxima semana esse mesmo conteúdo. E como eu falei no finalzinho do videozinho, eu iria explicar o verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? O verbo intransitivo é aquele verbo que ele não precisa de complemento. Então, se eu ler a frase até o verbo, ela tem significado, a frase. Eu compreendo ela perfeitamente. Mas eu até posso colocar um complemento, mas esse complemento ele é, na verdade, um advérbio que vai indicar o modo, o tempo. Ele não é um complemento verbal, ele é um advérbio, que nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, eu coloquei que os verbos, né, intransitivos, eles são verbos que não precisam de complemento, certo? Então, eu coloquei, além dos verbos transitivos, existem os verbos que não requerem a presença de complementos verbais. Então, ó, não requerem, não precisam, porque eles apresentam significados completos. Como o verbo viver, nascer, morrer, casar. Então, se eu falo assim, né? Ah, minha plantinha viveu. Compreendi. Ah, João nasceu. Compreendi. Se eu falar Antônio morreu. Compreendi. Se eu falar Pedro casou. Compreendi. Não precisou de complemento após o verbo. Então, isso é verbo intransitivo. Porém, eu também posso pôr um complemento. Lembra que eu falei que a gente chama de adjunto adverbial, advérbio? Então, eu coloquei 3 exemplos. Ó. O sol surgiu no horizonte. Se eu ler apenas o sol surgiu, vocês compreendem? Então, o surgiu é um verbo intransitivo. As crianças acordaram. Não tem complemento. Mas eu poderia falar, as crianças acordaram agitadas. Percebam que a palavra que vem após o verbo intransitivo, ela vai indicar uma característica, ela vai indicar um local, ela vai ser um adjunto adverbial, que nós vamos estudar mais adiante, ou um adjunto adnominal, que é uma característica, certo? Então, agora, no caso, eu tenho que gravar o seguinte, que o verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, porque ele tem significado completo, certo? Dúvidas, mandem perguntas pelo WhatsApp, né? Anotem este conteúdo corretamente. Essa é a atividade da semana, tá? Estudar a questão dos verbos, os transitivos e o intransitivo e anotar corretamente no caderno. Boa semana para vocês e até a próxima.